há 40 anos ou mais que eu faço pesquisa de campo. É quase uma doença que eu tenho, de tudo que eu vejo estranho, eu anoto. E como eu nasci em Porto Alegre, numa família que parecia a Liga das Nações, né? Porque nós tínhamos ingleses, franceses, portugueses, guaranis, todo mundo misturado, vivendo bem. Quando eu saí de casa e me defrontei com outros usos e costumes, isso me chamou muita atenção e eu comecei a fazer anotações. Imaginem onde? Em Torres. Em 1944, eu fui nomeada estagiária para um grupo escolar chamado Joaquim Porto. Eu fiquei muito animada, pensei que ia para Torres, ver o mar maravilhoso, ver as torres majestosas e coisas. Mas como foi uma viagem penosa, naquele tempo, punham esteiras à beira-mar, haviam até carretas com bois esperando que o ônibus atolasse para tirar a gente da areia, né? E aqui era um lugar de passagem quase obrigatória, de parada quase obrigatória. Quem vinha pela beira-mar para chegar em Torres era o dia inteiro, né? E foi um lugar onde eu parei nessa primeira viagem. E achei muito lindo esse lugar, porque a grama, o verde, se juntava quase com o verde do mar. Mas, chegando a Torres, vi aquelas colossais torres basálticas, uma maravilha da natureza. Digo, olha, imagina, vou trabalhar em um lugar maravilhoso. Lê do engano. O lugar onde eu iria trabalhar ficava a 36 quilômetros na serra. Tive que montar um cavalo, eu nunca tinha montado cavalo nenhum, né? E viajar o dia inteiro, das 6 da manhã às 6 da tarde, para sair de Torres até Morro Azul. Só paramos na colônia São Pedro. Mas valeu a pena a subida do Costão, ver aquela paisagem espetacular. E depois a receptividade daquele povo lá de cima, e que eu nunca deixo de agradecer aquela família Maggi, uma família que merece todo o meu respeito e todo o meu agradecimento. Era quem recebia os professores. Mas eu não fiquei... Aí comecei a tomar nota de tudo. Não falavam como eu falava, não comiam o que eu comia, né? É diferente. E, no mesmo ano, fui transferida para Tramandaí. Mas a minha viagem de volta para vir para a beira-mar não foi pelo mar, foi pela Via Lacustre. Às 5 horas da manhã, saímos do Porto Guerreiro, num naviozinho daqueles que balança para tudo quanto é lado, né? E que, para fazer uma curva, eles têm que dizer, todos os passageiros vão para o lado esquerdo para poder fazer a curva, tá? Aí, depois, a gente pensou que já tinha passado o perigo, né? Todo mundo para o lado direito. E assim. Assim foi o dia inteiro. Enquanto isso, de quando em vez, assim, apareciam os olhos de algum jacaré, assim, à flor das águas, né? E a gente acontecendo isso tudo, mas vendo a paisagem linda dessas lagoas. E passamos o dia inteiro nas lagoas até às 6 horas da tarde. 6 horas da tarde, chegamos em Porto de Osório. Chegamos em algum lugar. Não, tinha que pegar o trem, Dona Teresa Cristina, e aí, que ia quase a gente indo a pé, ia mais ligeiro do que o trem. Mas não tinha outro remédio, né? Andar com umas malas nas costas. Já na subida da serra, as malas foram um jacás. Mas ali para Osório não deu. Ficamos no 4 rodas, que era a pensão da época, né? Só no outro dia chegamos na então vila de Tramandaí, né? Naquele povoado. Ali eu fiquei 20 anos. 20 anos em que eu tive a ocasião de conhecer gente trabalhadora, gente honesta, gente sincera, solidária, leal. Gente como eu nunca tinha visto,
que repartiam as suas pobrezas uns com os outros, amantes a Deus, que não iam para o mar sem se benzer, sem pedir as forças da natureza que os protegesse, e que agradeciam tudo aquilo que a natureza lhes oferecia, que era o peixe, era o marisco, era isso aí. Depois de uma temporada, tive a ocasião de ser convidada para ser a coordenadora de ensino de todo o município de Osório. Então, conheci Osório, de Itati, Bananeira, até Palmares do Sul, Granja Sônia, todo esse nosso litoralzão aí, né? Foi um momento impressionante para mim, porque eu pude ir anotando tudo que ia vendo, tudo que ia acontecendo em cada lugar, né? Mais tarde, eu consegui conhecer o nosso litoral até o Chuí. Aí eu disse, bom, agora já conheço o povo do litoral, já li a história de quem povoou essa vastidão de areia, porque naquele tempo as dunas vinham até a Igreja Nova, ali a Igreja Nova de Tramandaí. Ele era a primeira antiduna. Então, eu sempre tomando nota, né? Eu digo, estou quase chegando ao fim da minha pesquisa, né, a respeito do povo do litoral, tão diferente do povo que eu conhecia, dos meus parentes da fronteira. E fui convidada para ir aos Açores tirar um curso. Visitei 4 ilhas, dei algumas aulas lá e aprendi muito. Aprendi tanto e me senti em casa, porque lá era como aqui, como o nosso litoral. E a certeza daquilo me veio num instante em que eu estava na ilha de São Jorge, em que uma frase comum, uma exclamação, que é uma coisa tão corriqueira para todos nós aqui do litoral, veio à tona. Nós estávamos no porto e 2 pescadores estavam na popa do barco. E um disse, vais ao mar? O outro rapidamente se voltou e disse assim, iê, iê. Digo, opa, estamos no litoral do Rio Grande do Sul. 200 anos passados e a tradicionalidade até da exclamação, da gíria, estava lá ainda e estava aqui. Então, mais do que nunca, me convenci das nossas heranças luso-açorianas. Eu ando meio esquecida, porque eu agora estou mais para a múmia do que para a gente, então eu ando meio esquecida, de vez em quando tenho que para... Senão eu fico falando a noite inteira aqui para vocês, né? Aí, quando eu voltei dos Açores, a minha pesquisa eu considerei assim como completa, né? Digo, a pesquisa está completa. Porque a semelhança entre a cultura dos ilhéus e a do nosso litoral era tão grande que, salvo algumas adaptações exigidas pelo meio, tudo era parecido, era igual. Até as expressões das pessoas, a cantoria, a maneira de ser, o que eles comiam, o que eles gostavam de música, de canto, os ditos populares, os ritos, em todos os momentos eles se pareciam. Então, isso aí me impressionou demais. Portanto, esse Cantar os Açores é um evento digno de nota. Nesse momento, nós não podemos deixar esquecidos os nossos grandes cantadores, tocadores de música, que animaram as folias, as festas de santos, os ternos de reis, os bailes familiares, as serestas, e também aqueles que participaram até nos momentos mais graves, cantando terços, excelências, inclusive tocando até nos enterros, nos cemitérios. Porque o músico aqui, do nosso litoral, ele é tão sensível que até ele vai tocar no cemitério. Se um colega dele falece,
como já aconteceu, não uma vez, mas várias vezes, e pede que ele vá tocar gaita na hora do enterro, ele vai. Para saudar aquela pessoa mesmo após extinta. Então, a todos esses cantores do nosso litoral, o nosso respeito e admiração. Muitos já se foram, mas deixaram saudades. Mas todos eles, o nosso agradecimento pela alegria que nos deram, não sei se para todos vocês, mas para mim deram, e para tantos que estão aqui, né? E eu perguntaria até para... eu vi muita gente nova aqui, tem gente antiga como eu, mas tem gente nova. Quem é daqui do litoral, que nunca ouviu cantarem na sua porta aquilo... Abre a porta ou a janela, venha ver quem é que está. Ninguém cantou na janela de vocês, nem na porta? Às vezes diz assim, abre a porta ou a janela, venha ver quem é que é. É um homem pequenininho que tem medo de mulher. Aí podia saber que era um grupo de gente jovem, daqueles que dizem assim, Dona Lília, nós estamos cantando a noite inteira, andamos loucos por um café, ou então uma queimadinha. Eu acho que você sabe que é queimadinha, né? É limão com cachaça queimada que a gente abafa, né? E lá corria a queimadinha e o café e tudo mais. Então, cansei de receber essas visitas. Surpresa, às vezes, né? Não vinham cantar para mim cantigas de amor, é lógico, né? Eu era uma antiguidade. Mas eles vinham cantar porque tinham sido meus alunos e me conheciam ou eram meus amigos, né? Então, eu não podia esquecê-los numa hora dessa, em que estão, de uma certa maneira, tão gentil, me oferecendo essa bonita lembrança aqui de Capão da Canoa. Então, muitos ficaram esquecidos, eu não consegui me lembrar de todos, mas muitos deles vocês vão conhecer, vão se lembrar. Por exemplo, de Mostardas, o mestre Orlando, o mestre Araújo Costa, todos eles que cantam ternos de santos, de São João, de Santo Antônio, em todas as festas. O Luiz Isolino da Costa, também de Mostardas, o Lamino Velli, de Mostardas, o Gumercindo Cruz Matos, de Casca, Mostardas, a Preta Maria e o Manuel Faustino de Torres, que não cobrava para cantar, porque eles diziam que para cantar reis, não era para ganhar dinheiro, era para louvar os santos reis. Aqui de Osório, Mário Ferri, o Antônio Galdino, o Venâncio Luiz Alves, um grande trovador e improvisador. O mestre Sadi, o Braulino Almeida da Silva, o Claudino de Oliveira, o nosso sempre lembrado Croaldo Souza Amaral, que tanto era seresteiro, ele estava em todas, né? Nas folias, em tudo, onde tivesse gente cantando, ali estava o Gica, né? O João Mota, o Fernando Batista Noronha, que tinha uma mania interessante. Eu fiz várias pesquisas com ele, porque ele era assim um manancial. Se ele cantava, ele não tocava. E se ele tocava, ele não cantava. Então, tinha que gravar 2 vezes. Primeiro ele cantando e depois ele tocando, ou vice-versa, né? O Manuel Faria Lopes, o Hildo Bernardes, de Terra de Areia, o Orlando Zimmermann, de Osório, o Amadeu Santos, de Osório, o meu querido amigo Sebastião Teixeira, que é um gênio em música e seresteiro, o Ivo Ladislau, está aí presente também. O Antônio Damásio, de Palmares do Sul. O Antônio Damásio era uma figura assim fora de série. O João Paim Gomes, também de Palmares do Sul. O Herbo Vaz, nosso saudoso Herbo, que era um seresteiro de mão cheia. O Elpídio Teixeira, todos de Osório. E o grupo Gente da Noite também de Osório.